Boa noite, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma noite, mais um dia buscando a presença do Senhor. Já tem um tempo que eu não trago nenhum vídeo, que eu não falo mais de nenhuma palavra, mas o Senhor tem me incomodado. E eis-me aqui mais uma vez. Trazer uma palavra hoje sobre arrependimento, irmãos, sobre fidelidade, da importância de buscar a verdadeira palavra, a importância de andar corretamente nos caminhos do Senhor, a importância de estar próximo do Senhor e nos tornarmos seu amigo. A palavra que eu trago hoje está no livro de Tiago, no capítulo 4. Está aqui no livro de Tiago, no capítulo 4. O título desse capítulo é o seguinte: devemos lutar contra o pecado. Por quê? Por que devemos lutar contra o pecado? Irmãos, as nossas maiores guerras começam através do pecado, seja ele o orgulho, a luxúria, seja ele qual for. O princípio de tudo é o pecado. Aqui no início do capítulo diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Irmãos, a nossa carne, ela anseia pelo pecado, ela deseja o pecado. A nossa carne, ela quer o pecado. Por quê? Por quê, Fábio? Porque o pecado é prazeroso. Mas, nossa, irmão Fábio, que absurdo falar isso. Não é. Não é. Quem já bebeu, quem já fumou, quem já se prostituiu, frequentou lugares de festas, baladas, quem já usou droga, quem se relacionou com várias pessoas, um dia com outro, sabe como tudo isso é prazeroso e realmente é para a carne, mas ela nos leva à perdição, estando coisas que nos fazem mal, prejudicam a nossa saúde e nos afastam do Senhor. Atitudes que estão fora das leis, dos mandamentos do Senhor também se tornam pecado. E tudo isso nos afasta de Deus. Então as nossas maiores guerras são essas, é contra o pecado. A maior dificuldade do cristão é se manter longe do pecado. O que nos afasta dos caminhos do Senhor é o pecado. Não são as lutas, não são as dificuldades, não é o pecado. Porque nos sentimos culpados em ir à igreja, em buscar o Senhor, em buscar a Deus. Quando pecamos nos sentimos culpados e acabamos deixando cada vez mais de buscar o Senhor. Então o pecado sim nos afasta. Irmãos,
Irmãos, nos dias que vivemos hoje, é imprescindível nos afastarmos cada vez mais dos pecados, dos deleites da carne, dos deleites do mundo, os manjares, os pratos saborosos que estão postos à mesa do mundo. É agradável aos olhos, é agradável à carne, mas a nossa alma não. E principalmente não agrada a Deus, irmãos, não agrada a Deus. Muito pelo contrário, entristecemos o coração no Senhor quando nos aprofundamos no pecado, quando entramos no pecado, quando cometemos o pecado, entristecemos ao Senhor, nos tornamos traidores de Cristo, nos tornamos adúlteros e adúlteras, sim, como fala aqui no versículo 4 de Tiago, no capítulo 4. Irmãos, aqui no capítulo 4, versículo 4 de Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Preste atenção. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, se vocês creem que a Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, então aqui o Senhor nos deixa bem claro: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Hoje em dia está muito aflorado, muita coisa tem que ser aceita, muita coisa tem que ser engolida goela abaixo. Muitos valores estão invertidos na sociedade, dentro das igrejas. E as pessoas cada vez mais fechando os olhos, aceitando cada vez mais o que a grande mídia quer, ou até mesmo o que o governo quer, apoiando coisas que a Bíblia é contra. Enfatizando a questão do que o importante é ser feliz. Sim, qualquer um pode fazer o que bem entende de sua vida. Qualquer um pode, Deus nos deixou livre-arbítrio. Pode viver no mundo, fazer o que quiser, ser o que quiser. Andar, falar, se vestir, se portar, se relacionar como bem quiser, é direito de todos. A única coisa que você não poderá, eu não poderei, é entrar no reino do céu. É só isso. Se tiver contra o que fala aqui, irmão, você pode ter aproveitado a sua vida do jeito que você quis, ter sido feliz ao seu modo, mas você não terá salvação. Tem dúvidas? Busque na Bíblia. Por isso que aqui o Senhor nos chama adúlteros e adúlteras. Preferir amizade com o mundo nos torna adúlteros e adúlteras. Preferir ter uma amizade com o mundo nos torna inimigo de Deus. É essa a realidade e muitas igrejas estão omitindo isso para conseguir mais membros, aumentando a
rotatividade de dinheiro, votos em cima de votos, sem nenhuma direção, sem nenhum fundamento, apenas com interesse, financeiro, mexendo com a estrutura das pessoas, com a sensibilidade, com o momento, talvez de dificuldade que as pessoas passam. Muitos tiram proveito dessas situações e as pessoas acabam sendo enganadas. É fácil, irmão, perceber se o ministério lhe é sério ou não. Veja os sinais. Veja os sinais. É simples. Não só de obra, mas também de fé. Não só de fé, mas também de obra. Obra e fé tem que andar lado a lado. É uma igreja que faz muita obra, que ajuda a sociedade, tá? Obra, mas e a fé? E os sinais dentro? Tem cura, acontecem milagres, acontece a manifestar de Deus, é pregado a verdadeira palavra, é pregado salvação, é pregado contra o pecado. É uma igreja que não apoia o pecado, ou é uma igreja que só fala de prosperidade, de bênção, de que tudo vai dar certo, só fala que a vida vai mudar, mas não te ensina como você vai mudar de vida. Não te ensina o que você fazer para tudo começar a dar certo na sua vida. Não te ensina o verdadeiro caminho, o modo correto de andar com o Senhor. Não fala de Jesus da forma que deve ser falada. Jesus repreendeu muita coisa, irmãos. Leiam os evangelhos. É fácil tirar as dúvidas, é só procurar na Bíblia. Então, irmãos, como eu disse, todos, você, eu, qualquer um tem todo o direito de fazer o que bem entende, mas se estiver fora da Bíblia não vai entrar no reino do céu, não conseguirá a salvação. Essa é a realidade, irmãos. Leiam a Bíblia. Irmãos, aqui no versículo 7, um pouco adiante, o Senhor reforça aqui para nós, assim, no capítulo 4 ainda, de Tiago, no versículo 7 agora, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia, o Senhor não nos manda nos sujeitarmos ao mundo, ao que um famoso diz, ao que um influencer diga, ao que um pastor diga, a não ser que o que ele está falando é o que está na Bíblia. Tem fundamento verdadeiro. Aí sim, sujeitai-vos, pois, a Deus, não a homem, irmãos, não a desejos, não a facilidades. A Deus, devemos nos sujeitar a Deus. Devemos resistir ao diabo, porque, como o título desse capítulo fala, devemos lutar contra o pecado. E quem é o pai do pecado? É o próprio diabo.
E Ele nos incita a pecar cada vez mais, todos os dias, diariamente, constantemente, através de setas, dardos, pessoas, palavras, situações, através dos olhos, do que ouvimos, do que falamos, até mesmo nos incitando a termos certos sentimentos, pensamentos, lembranças de coisas que não nos agradam, lembranças ruins. Ele pode usar de inúmeras formas para nos levar ao pecado. Tudo vai depender se estamos sujeitos a Deus ou não. Se estivermos sujeitos a Deus, conseguiremos resistir. Caso contrário, não. Por quê? Porque se estivermos afastados do Senhor, por que não conseguiremos resistir ao diabo? Como eu disse lá no início, a nossa carne ela anseia pelo pecado. Nossa carne quer, ela deseja. Por que o irmão Fábio está falando isso? Porque eu sei do que eu estou falando, irmãos. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu não falo de nada do que eu não vivi, do que eu não passei. Algumas questões pessoais minhas, algumas coisas que eu já vivi, coisas que eu já pratiquei, que eu sei como é difícil se afastar de algumas coisas. Eu sei como é difícil resistir ao diabo. E ele investe pesado. Ele investe muito pesado, ele faz o trabalho dele muito bem feito. Se por algum momento nos distrairmos, cairemos em pecado de novo e de novo. Como eu disse, irmãos, lá no início, de novo falando disso, o que nos afasta do Senhor é o pecado. Vou repetir, não são as lutas, não são os problemas ou as dificuldades. O que nos afasta do Senhor é o pecado. Então, devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Dessa forma, ele começará a fugir de nós. Dessa forma, começaremos a ficar mais forte. E quando ele vier com as suas armadilhas, estaremos resistentes, pois estaremos sujeitos a Deus. Como fala aqui no versículo 7 do capítulo 4 de Tiago. Irmãos, no versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, irmãos, se o pecado nos afasta do Senhor, se estivermos pecando, o Senhor também se afastará de nós. Pois o Espírito Santo não habita morada suja, morada bagunçada. O Espírito Santo habita moradas limpas. A presença do Senhor Jesus habita em moradas limpas. Se o Senhor Jesus entrar em sua morada e estiver tendo lá um comércio, a maior bagunça, a maior feira, o Senhor Jesus vai se irar, como ele fez quando entrou no templo e estava aquele comércio. Pois ele não aceita. Assim também é conosco. O Senhor não nos aceita bagunçados, sujos. Despertamos a ira do Senhor e a tristeza dele. Então ele vai se afastar de nós.
Então, a única forma de nos chegarmos a Deus, irmãos, é nos afastando do pecado. É a única maneira. Não existe outra forma. Dessa forma, Ele começará a se chegar a nós também. Começará a cuidar de nós. As coisas em nossa vida vai mudando aos poucos. Não é de uma hora para outra. Né? Esses dias eu escutei uma pessoa falando assim, mas eu vou ficar indo para a igreja, né, estando em pecado, bebendo e fumando, né? Foi um vídeo, na verdade, que eu vi. Daí eu pensei uma resposta que eu diria se eu estivesse ali. Eu falaria assim: continue indo, mesmo estando em pecado, continue. Porque quanto maior for a sua busca, maior será a limpeza que o Senhor fará em você. Quanto mais você buscar, mais se esforçar, mesmo estando em pecado, toda vez que você for ao culto, o Senhor vai te limpar um pouco. Vai chegar uma hora que você vai ficar incomodado em cometer aquela atitude. Vai chegar uma hora que você não vai querer mais fazer aquilo, porque você vai pensar: hoje à noite eu vou pro culto. No dia seguinte você vai cometer aquilo, você pensa: ontem à noite eu fui pro culto. E aquilo vai saindo de você. Claro que temos que fazer a nossa parte, nos esforçar também. E começar a tentar resistir até conseguirmos, até cessar aquelas atitudes. Então essa questão de estar em pecado não é desculpa para não buscar o Senhor, para não buscar se aproximar do Senhor. A não ser que você realmente queira ficar no pecado, aí nem vá à igreja. Nem tente, não perca tempo. Se você não tem desejo mesmo de mudar, de parar aquilo, né, não perca tempo indo para a igreja, porque vai ficar indo e praticando, sem se esforçar, sem se preocupar em parar aquela atitude que é contra o que o Senhor quer. E não perca tempo indo para a igreja. Irmãos, somente alcançamos uma proximidade com Deus nos lavando. Quanto mais nos lavamos, mais nos aproximamos do Senhor. Quanto mais buscamos, mais limpo ficamos. E devemos nos limpar constantemente, irmãos, pois quando saímos do culto já estamos propícios novamente a começar a pecar de novo, por olhar, por palavras, pensamentos. Necessitamos estarmos constantemente buscando limpeza da nossa mente, do nosso coração, principalmente o nosso coração, pois o coração ele é enganoso, ele nos engana. Né, irmãos? Muita gente se engana, começa a ir para a igreja, e estranha porque pensa: quando eu estava no mundo eu estava melhor, agora que eu vim para a igreja eu estou com mais problemas do que antes. Porque muitas pessoas pensam que uma vida com o Senhor é uma vida com ausência de problemas, e não é. Muita gente é enganada. Muitos pregadores enganam as pessoas. Eu escutei isso num vídeo esses dias, onde eu não me lembro o nome do
pregador, não sei o que ele é, não sei se é pastor, não sei o que ele é, mas ele dizia que uma vida com Deus não é uma vida com ausência de problemas, mas é uma vida com certeza de vitórias, né? Faz todo sentido, porque quando começamos a buscar Deus as coisas pioram. Por que pioram? Porque o inimigo se levanta com mais fúria. Ele quer nos arrastar novamente para o lado dele. Então ele começa a agir de todas as formas que ele pode. É por isso que as coisas aparentemente pioram, irmãos, mas é uma vida com certeza de vitórias. E o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá estratégia. Podemos ir dormir tristes, desesperados talvez, mas acordamos com uma direção. Se estivermos buscando, claro. Passamos por noites terríveis, mas acordamos com um sorriso. Irmãos, e aqui no finalzinho do versículo 8 fala: lavai as mãos, pecadores, né? Somos pecadores, como eu falei, devemos estar nos lavando sempre. Aí ele fala e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Como eu falei, coração é enganoso, nos desperta um duplo ânimo. O que seria um duplo ânimo? Vou colocar de uma forma para facilitar a ilustração, um crente bipolar, vou colocar assim, né? Um crente bipolar, né? Que ora está naquele primeiro amor, fidelidade nível 1000, mas no outro dia acontece um problema e ele já desvia, né? Isso é um duplo ânimo. Vai do 8 a 80 muito fácil. Não tem ali uma constância, né? Não tem uma permanência. Qualquer coisa já se afasta. Não aceita passar por dificuldades, provações, que muitas vezes nem provações são consequências das escolhas que a própria pessoa fez. Mas por não ter esse entendimento, né, desperta ali, o coração começa a sentir muitas coisas e a pessoa acaba entrando no engano e se afasta. Aí quando passa, volta para a igreja. Aí vem problema, afasta. Aí quando passa, volta. É por isso que devemos purificar os nossos corações, para não cairmos nesse duplo ânimo, nesse engano que o coração, nosso próprio coração, nos proporciona. Irmãos, então, o que eu tenho para falar é basicamente isso: devemos lutar contra o pecado, né? Não fazer amizade com o mundo, mas sim com Deus. Devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de nós. A única forma disso é lutar contra o pecado. E se você está numa igreja, irmão, que não te ensina dessa forma, que não ensina o verdadeiro caminho para as conquistas, né, comece a estranhar, porque a igreja que só fala de prosperidade e bênção, sem te informar que se você praticar certas coisas você não terá acesso a essas bênçãos e a essa prosperidade.
para você ter acesso, ser merecedor disso, você tem que ter certas atitudes, que é o que o Senhor quer, que o Senhor fala na Bíblia. Se você não é ensinado dessa forma, irmão, infelizmente está perdendo tempo dentro de uma igreja, sentado num banco, às vezes duro, 1h30, 2 horas, não sei. Essa é a verdade. Irmãos, nós vivemos tempos atuais que as coisas estão cada vez piorando cada vez mais. Assiste um dia alguns telejornais, durante o dia você verá quanta coisa ruim acontecendo em proporções que nós 5, 10 anos atrás não víamos. Tanto de atitudes de pessoas contra próprias pessoas, entre famílias, entre amigos, coisas que você olha e fala, será que é isso mesmo que o apresentador, que o repórter está falando? Você pare para ouvir mesmo, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Não pode uma pessoa cometer uma atrocidade dessa contra uma outra pessoa. Crimes bárbaros. Também tanto de desastres naturais, irmãos, coisas que são incomuns, em alguns lugares estão acontecendo. Fala-se muito atualmente de desastres extremos, chuvas extremas, ventos extremos. O extremo entrou no final de muitas falas, coisas que não aconteciam antes, inundações em lugares onde não aconteciam, terremotos, tornados. Irmãos, não temos mais praticamente estações do ano. O ano passado, cientificamente provado, foi o ano mais quente da história. Guerras, escândalos. Só não enxerga mesmo, irmão, que o fim está próximo quem realmente não quer enxergar. Não caiam no oba-oba do mundo, não caiam, abram os olhos enquanto há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, irmãos, de buscar o Senhor, de procurar uma igreja séria, de procurar aprender da palavra de verdade mesmo e praticá-la e segui-la. Andar contra o pecado, não a favor do pecado. Criar inimizade contra o mundo e não contra Deus. Devemos ser amigo de Deus, não inimigo dele. Que as coisas, irmãos, vai piorar cada vez mais. O pastor do qual eu aprendi muito, de um ministério muito sério, ele preveu, Deus mostrou a ele a questão do Covid, e Deus mostrou novamente que virá um vírus ainda pior. Devemos estar preparados, irmãos, preparados, debaixo da proteção do Senhor, pois as coisas vão piorar cada vez mais e mais, vai ficar pior, irmãos. O único caminho é Jesus. Jesus. Não é religião, muito menos placa de igreja. É Jesus. Busque um lugar que pregue sobre Jesus, mas de uma forma verdadeira, não de uma forma omissa, que apresente a você apenas
né, as formas que você pode ser favorecido, mas não ensina o que você tem que fazer para alcançar aquele favorecimento. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos, não é tempo mais de brincar. O vídeo já está longo, 35 minutos já, não vou me estender mais. O que eu tinha para falar é isso. Se deixar eu fico aqui talvez mais 30, mais 30 minutos falando e mais 30. Irmãos, então fique com essa mensagem hoje. Se aproxime de Deus, resistam ao diabo, se afastando e lutando contra o pecado. Não dê ouvidos ao mundo, do contrário seremos inimigos de Deus. Amém, meus irmãos? Então que a paz do Senhor Jesus esteja dentro de cada lar, dentro de cada um de vocês, né? Que o Senhor derrame bênçãos, misericórdia sobre nós, pois precisamos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um.